Amigos do canal, ótima quarta-feira a todos. Está entrando no ar mais um vídeo recheado de informações para você. Vamos que vamos para trazer a realidade para você, torcedor, sem invenções ou qualquer tipo de sensacionalismo. Aqui vou te colocar a par de como anda o treinamento com o interino Felipe e as expectativas em termos de time para sábado. E vamos atualizar, claro, as últimas especulações do mercado da bola Cruz Maltino. Se já não bastasse um tanto de técnicos cogitados, agora mais jogadores começam a ser especulados como possíveis alvos para a próxima temporada. E o último foi o atacante paraguaio Isidro Pita, que pertence ao Cuiabá. Eu consegui falar com o seu representante e vou te contar tudinho nesse vídeo. Portanto, me assista até o final, deixa o like, compartilhe o conteúdo e não esqueça de convocar, de chamar mais inscritos para o nosso canal. Aqui é jornalismo sério, jornalismo raiz na sua essência. Bom, e o Vasco segue trabalhando dentro de campo para reverter a sequência negativa no Brasileirão. O interino Felipe Maestro já começou desde ontem a botar o grupo para treinar bastante e, como informei, pretende fazer mudanças significativas na equipe, tanto na formação tática como na escalação. E a tendência é de que o Felipe dê mais oportunidades aos jovens para que, junto com o Coutinho e os mais experientes, possa dar aí uma mescla satisfatória. Inclusive, o Felipe fez questão de comandar ontem as atividades, mesmo depois de ter recebido a trágica notícia da morte do seu irmão, que sofreu um infarto fulminante pela madrugada. Felipe cobrou aí uma mudança de mentalidade, de postura do grupo, que quer, acima de tudo, comprometimento nessas rodadas finais. Ele quer o time unido no único objetivo, que é recolocar o Vasco numa competição internacional 2025. O Vasco hoje ainda ocupa uma posição que lhe garante disputar a Sul-Americana, mas enquanto houver luz no fim do túnel para acreditar numa pré-Libertadores, ele vai seguir acreditando, Outro ponto debatido pelo Felipe é a questão do adversário. Ele não quer o grupo acomodado pelo fato do oponente ser um time já rebaixado e sem pretensões no campeonato, até porque jogar contra o Vasco dá visibilidade. E o outro lado vai querer vislumbrar, claro, um algo mais de qualquer forma. Quem não gostaria de tirar uma casquinha do Vasco nessa hora, não é mesmo? Então, em relação às mudanças, as principais devem acontecer no setor defensivo e no ataque. Há uma tendência, inclusive, de que o Léo Pelé possa ser sacado. O Felipe vem fazendo os testes e avaliando aí o grupo para tomar a melhor decisão. No ataque, provável que o garoto Ryan receba mais uma oportunidade aí e o Felipe ajuste o seu posicionamento para atuar ali ao lado do Verratti. Mas tudo são conjecturas, pessoal, porque o Vasco ainda fará um treino hoje, está fazendo agora pela manhã, vai fazer um outro nessa quinta-feira e na sexta-feira finaliza aí visando a partida de sábado. Então, até lá, muitos testes de avaliações serão feitos aí no sentido de colocar em campo um grupo mais uniforme que possa dar uma resposta imediata e interromper essa sequência negativa na competição, Afinal, são 4 derrotas seguidas, 10 gols tomados em 4 jogos, e com apenas um gol feito. Sobre o Coutinho e Paê juntos, provavelmente o Felipe deve mandar a campo um dos dois, mas não está descartada a utilização com os dois em algum momento do jogo, ainda mais se as circunstâncias da partida forem favoráveis. Inclusive, há essa expectativa dele testar esta dupla nesses treinamentos da semana. Os dois juntos, claro. Lembrando que com os jogos que já aconteceram nessa rodada, no momento o Vasco está na 11ª colocação com 43 pontos. O Grêmio, que tem 40, joga hoje e pode aí empatar com o Vasco. E ainda tem time mais abaixo, como o Vitória, que está crescendo na tabela. Por isso a necessidade do Vasco não dar mais mole, apesar de ter uma tabela teoricamente mais fácil nessa reta final, enfrentando 2 rebaixados, o Atlético Goianiense e o Cuiabá, que foi rebaixado oficialmente ontem. Bom, galera, vamos agora voltar a falar do mercado da bola Cruz Maltino. Vários técnicos já foram especulados, inclusive no vídeo passado eu trouxe aí o depoimento de um desses, e agora novos jogadores começam a vir à tona. Depois do zagueiro Danilo, dos volantes Rodrigo Dourado, Matheus Pereira e Vinícius Anocelo, chegou a hora do ataque também ter suas primeiras especulações. Ontem os companheiros do Globoesporte.com trouxeram a notícia do interesse do Vasco no atacante paraguaio Isidro Pita, de 25 anos aí, que pertence ao Cuiabá. É um jogador que joga tanto centralizado como também sabe puxar um ataque pelos lados de campo. E a informação era de que contatos foram feitos para entender melhor a situação do atleta. Lembrando que o Pita é um dos destaques do Cuiabá
E com o provável rebaixamento do time, que já aconteceu, né, o atacante deve sair aí ao final da temporada. Apesar que ele tem contrato até o fim de 2026 e com isso, tanto o jogador como o clube, os clubes interessados em sua aquisição, precisam entrar num acordo com o clube mato-grossense, que vai querer lucrar nessa hora, ainda mais que foi rebaixado. Na época, o Cuiabá adquiriu o Pita por 60% dos direitos econômicos dele junto ao Huesca da Espanha, por cerca de 820 mil euros, né? Ainda tinha uma opção de compra de mais 20% ao longo deste vínculo. Então, tudo isso aí precisa ser ajustado, ser acertado. E é claro que eu fui correr atrás, como de praxe, para tentar ouvir as partes envolvidas. Busquei o Cuiabá ontem à noite, através do presidente Cristiano Drescher, que até o momento em que eu gravava esse vídeo não havia me respondido. O Cuiabá foi oficialmente rebaixado ontem. O dirigente pode não estar querendo também, por conta desse cenário, dar uma palavra nessa hora. A gente entende. Mas eu consegui falar com um dos seus representantes, o César Arguello, que gentilmente me respondeu aos questionamentos que fiz. Em primeiro lugar, quis saber dessa sondagem do Vasco, que de fato ocorreu. E ele me disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui até para colocar exatamente as palavras do agente. Da parte do Vasco da Gama, não tivemos uma abordagem concreta, fecha aspas. Em seguida, perguntei sobre outros clubes interessados, né, e sobre o futuro do Isidro Pita, que é um jogador valorizado pelo Brasileirão, que fez, que está fazendo, e se já tinha alguma direção para 2025. Ele confirmou que há sim alguns clubes do Brasil interessados, mas que ainda não tinha nada definido sobre o seu futuro. Ou seja, o martelo não está totalmente batido. Resumindo, pelo que deu a entender das palavras do representante de Pita, que é um agente aí de poucas palavras, em relação ao Vasco, a consulta deve ter ocorrido, mas de forma preliminar, nada muito assim a fundo, né? O que fez o agente destacar que a abordagem não foi concreta. Eu, particularmente, acho complicada essa negociação, pela complexidade dessa operação, por ser compra e o Vasco estar com um orçamento mais limitado, e pela concorrência aqui no Brasil, né, o jogador está valorizado, eu creio que seja difícil essa negociação se concretizar. Mas futebol, tudo pode acontecer, não é mesmo? É o Vasco, tem uma visibilidade, é uma marca importante, né, um gigante do cenário. Mas a situação é essa. Portanto, por hora, nada muito concreto em relação ao Vasco, mas as coisas podem fluir nos próximos dias. Veremos, lembrando que o Pita chegou ao Cuiabá no ano passado e em 2024 soma 21 gols e 2 assistências em 60 jogos. O Isidro Pita seria um nome para você interessante para 2025 ou o Vasco deveria focar em jogadores com mais envergadura? Opine, participe. Só para fechar sobre esse tema de contratações, tanto como de técnico como de jogador, muitos perguntando aí sobre essa situação de estrangeiro, se o Vasco realmente não vai mais contratar jogador ou treinador estrangeiro. Olha, oficialmente o clube não deu nenhuma posição neste sentido. O que há de verdade é uma preferência por técnicos, né, ou que estejam aqui, né, ou conheçam mais o futebol brasileiro, e jogadores que também já estejam adaptados a esse cenário. O próprio Marcelo Santana deu esse indicativo na coletiva, mas isso não quer dizer que não possam pensar em nomes no mercado exterior, até porque há treinadores portugueses, argentinos, por exemplo, que já trabalharam aqui no país e possuem total, né, não possuem, né, um total desconhecimento do futebol praticado no Brasil. Então o foco e a prioridade está sendo sim o mercado do Brasil, o mercado brasileiro. Mas o martelo não está batido nesse sentido, tanto que houve esse interesse pelo atacante paraguaio. E alguns nomes de treinadores estrangeiros foram sim colocados na mesa. Acho que está faltando aí um consenso, né, por conta de nomes, né, até porque o Paiva acabou de ser demitido, foi uma situação assim, pega de surpresa em cima da hora. Então as coisas vão desenrolar nos próximos dias. Mas a situação é essa, a situação está em aberto e tudo vai depender aí de uma série de fatores como custo-benefício, forma de jogar, versatilidade, atletas mais jovens, menos apostas possíveis. E no caso de treinadores, profissionais que estejam atualizados taticamente, que gostem de usar a base. Enfim, tanto jogadores como técnicos que caibam também no orçamento destinado ao futebol por conta desse problema da SAF. O Pedrinho bateu na tecla da responsabilidade financeira nessa última coletiva. Então, por todo esse discurso, contratações de impacto, ao meu ver, não devem acontecer, pelo menos nesse primeiro semestre. Bom, é isso, meus amigos. Estou antenado aí nas informações do clube. Vão pintar uma série de especulações nas próximas horas, tanto de técnicos como de jogadores, e a tendência é essa, chover cada vez mais nomes. Alguns com fundo de razão e outros totalmente sem sentido. Esse é o mercado da bola e vai ser assim até 2025. Faz parte. Me despeço por aqui e logo volto com mais novidades. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.